Como a igreja atual usa inúmeras safadezas, inúmeras desculpas para esconder a sua covardia. Às vezes usam o amor ao próximo como desculpa para não combater a mentira. Às vezes usam o bem-aventurado dos pacificadores para esconder a sua covardia. Eu quero mostrar para você nesse vídeo que a igreja precisa ser combativa. Eu quero tentar mostrar para você talvez o maior ou um dos maiores problemas da igreja atual. A covardia, a falta de combate, de agressividade no bom sentido. Puxa, que vídeo importante. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Em Lucas capítulo 22, verso 35, a gente está ali nos últimos momentos de Jesus. Jesus sabe que ele está para ser preso e ser levado para julgamento e para a cruz. E aí no verso 35 de Lucas 22, Jesus disse, e perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Ele respondeu, nada. Disse-lhes então, mas agora quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Ou seja, o cenário mudou. Daquela primeira vez, Jesus enviou os discípulos sem nada e Deus supriu todas as coisas. Mas ele está dizendo, Deus vai continuar, eu vou continuar suprindo vocês, mas os tempos são outros. Peguem a bolsa e a espada. Há uma briga fenomenal em relação a esse texto. É literal ou figurativo a questão da espada? Para mim, eu não tenho dúvida que é literal. De qualquer maneira, o sentido figurado é armem-se de uma espada. A espada é para quê, gente? Para cortar cabelo? A espada é para quê? É para combate. Ou seja, armem-se de coragem. Armem-se de coragem. É óbvio que se for literal, e eu creio que é literal também, sendo literal, pegue uma arma mesmo, é necessário coragem para usar essa arma. Eu vou falar mais sobre isso lá na minha pregação que a gente vai soltar domingo aqui, sobre essa questão da parte literal do texto. Mas de qualquer maneira, é óbvio que tem a ver com aqui, ninguém duvida disso. Armem-se de espada. Os tempos seriam difíceis. Jesus está preparando a sua igreja, porque as perseguições viriam, eles seriam odiados por todos, até os próprios pais iriam entregar os cristãos para serem mortos. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam com os falsos profetas. Vocês serão odiados e mortos, mas tenham coragem, estejam dispostos a combater o bom combate. Essa é a verdade. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu e é o que tem acontecido. A igreja sempre foi perseguida. É uma grande ilusão você achar, não, hoje nós não somos. Mentira. A falsa igreja não é perseguida. A falsa. Porque o verdadeiro evangelho, disse Paulo, ele gera escândalo no mundo. O verdadeiro evangelho, ele sempre gera duas coisas. Ódio por parte de alguns e conversão por parte de outros. Ódio e conversão. O falso evangelho, ele faz o seguinte, ninguém se converte e também não há perseguição. Se o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, há ódio e conversão, o falso, não há ódio, mas também não há conversão. É famosa a história de John Wesley, que viajava pregando em seu cavalo, que ele chegou em uma cidade e nada de perseguição. E aí ele orou, o Senhor me abandonou? Onde está o Senhor? E aí ele recebeu uma pedrada na cabeça. E aí ele ergueu as mãos para o alto e disse, obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu vejo o teu favor sendo renovado sobre mim. Lá na Europa, a igreja adotou esse discurso que agrada o mundo. Não, o homossexualismo, que isso? Todas as pautas da esquerda. Resultado, o mundo falou, o Luciano Huck da época, de lá, a Rede Globo de lá falou, lindo, isso, esse é o Jesus que eu creio. Ô meu amigo, quando um ímpio, aquele povo da Rede Globo, que vive em orgias, quando eles dizem, esse Jesus eu gosto, tem alguma coisa bem errada, não tem? Tem alguma coisa bem errada. Jesus disse que seus discípulos seriam levados aos tribunais, isso de fato acontece, comigo aconteceu 5 vezes. E o engraçado, eu já vi pastor dizendo assim, não, mas esses pastores que muitas vezes são processados, é porque não tem sabedoria. É óbvio, porque senão ele vai ter que confessar que ele é covarde, porque nunca foi processado. Porque veja bem, um dos meus processos, eu só escrevi, a Miss Goiás é homem. Não pode falar isso? Um absurdo desse? A Miss Goiás é homem, vocês sabem aí, fui processado 2 vezes por isso. E obviamente ganhei pela graça de Deus, mas é falta de sabedoria falar isso? Óbvio. Ou a verdade é que muitos estão com medo de falar o óbvio, de dizer, o rei está nu. Lembra daquele pastor lá nos Estados Unidos, pastor americano, que acho que foi em Brasília, ele pregou, falou alguma coisa lá sobre homossexualismo, nem estou dizendo que o que ele falou foi correto ou não, se eu falaria daquele jeito ou não, mas de qualquer maneira, falou lá sobre homossexualismo e tal,
que os gays iam para o inferno se não se arrependessem. E aí? Você pode até, talvez, há uma maneira melhor de falar? Eu nem estou dizendo que ele falou de maneira incorreta, não, porque eu nem lembro exatamente o discurso, mas... E aí, beleza, processaram. Quer dizer, o Ministério Público falou em processar, mas ele é americano, então ele não pode ser processado aqui. E aí falaram em processar a igreja então retirou, a igreja que recebeu a conferência, retirou o vídeo. Olha como que nós estamos hoje. Como que a igreja, ela é amedrontada. Como que ela arrega diante de qualquer coisa. Lá em Mateus 24, Jesus falou sobre a destruição do templo. E ele deu sinais para quê? Para que quando o povo visse a cidade sitiada, o povo fugisse. Ou seja, é bíblico. Jesus permite, em certas circunstâncias, em que não tem o que fazer, que o povo fuja. Mas a gente tem o que fazer ainda. E na realidade, talvez a gente chegue no momento em que não tem o que fazer, justamente porque ninguém está fazendo nada agora. Por conta do medo. São pais que, por exemplo, aceitam a ideologia de gênero na escola, não fazem nada. São as pessoas que têm medo de falar o óbvio. Medo de falar o óbvio, de falar a verdade. E isso não pode, né? Um pastor não pode ser assim. Ele pode fazer qualquer outra coisa, mas ser pastor, covarde desse jeito. E como eu digo, e se alguém ainda ousa ser corajoso, ainda alguém vai criticá-lo. Que isso aí não é amor. E por aí vai. É por isso que nós estamos como estamos. Esse é um grande problema da igreja atual, a covardia. A covardia, a covardia. Como eu já disse aqui tantas vezes, a covardia, a coragem é uma espécie de virtude que sustenta todas as outras. Sem ela, não adianta você sabe a verdade, mas você não tem coragem de falar. De que adianta? Então pega esses grandes temas, por exemplo aí, feminismo na igreja. Tem medo de falar. A maioria tem medo, muitos até sabem, mas tem medo. Como que as mulheres lidam com o trabalho? Como que muitas mulheres têm abandonado a família em nome da carreira? Tem medo. Esse é um grande problema, tem medo. A psicologia dentro da igreja. É que alguns são ignorantes mesmo, acham que faz parte isso, que isso é ciência. Mas outros até sabem, têm medo. Sabe que é errado, que é anticristã. Tem medo. Tem medo, tem medo, tem medo. Acho que foi Lutero que disse que a gente tem que lutar onde a batalha está sendo travada. Porque tem gente que é assim, ó, a batalha está lá. E eles estão aqui, ó, lutando contra ninguém. Super corajosos. Eles gritam, vai Corinthians, no meio da torcida do Corinthians. Não tem coragem nenhuma nisso. Estão aqui, ó, lutando contra ninguém. A batalha está lá. Aí quando a batalha é vencida, eles que estão aqui lutando contra ninguém, aí eles chegam exaustos. Opa, cheguei. Opa, eu estava com vocês, hein? É isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Depois que... por exemplo, lá atrás, quando se começou a falar sobre esquerda, que a esquerda era errado. No começo, poucos pastores falavam. Pouquíssimos. Aí depois que, bastante gente está falando, agora é seguro falar, que a esquerda é algo que é anticristã. Agora eu vou falar também. Eu sempre estive ao lado de vocês, e teve nada. Quando o pau estava quebrando, estava lá escondidinho. Agora que a batalha está vencida, aí eles chegam. É isso que muita gente tem feito. Mas Apocalipse declara que os covardes, eles têm o mesmo lugar, o mesmo destino dos assassinos. É porque o covarde, de certa forma, é um assassino mesmo. Por não pregar a verdade, por não fazer o bem, pessoas morrem. Então, esse é um grande problema da igreja atual. Amam demais a si mesmos, o conforto. Não é errado, o dinheiro, o conforto é uma bênção. Mas fazer disso um Deus, do nosso nome, alguns pastores preservam a carreira. A minha carreira, se eu falar isso aqui, portas vão ser fechadas. Vão mesmo, e daí? O seu ministério vai ser limitado. Vai mesmo. É a vida. É a vida, portas vão se fechar. E daí? E daí? Quem disse que aqui é o nosso reino? Quem disse que aqui é o nosso reino? Que a gente precisa pregar a verdade, fazer o que é correto. A gente precisa de homens de coragem. Homens de coragem. Do contrário, seremos engolidos. Seremos aquele sal que perdeu o sabor e não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelo mundo. A igreja na Europa foi covarde, resultado morreu. É óbvio, existem igrejas verdadeiras, mas a gente está falando assim de uma maneira geral, né? O berço aí do protestantismo, poucas igrejas verdadeiras lá. Um cemitério de igrejas. Porque a igreja deixou de ser combativa, de pegar a espada, de combater. A palavra de Deus é a espada. Então ela tem um lado combativo. Combatir o bom, combate. Então tem um lado em que a gente precisa combater. E, infelizmente, muitos estão
combatendo onde não tem guerra. Estão lutando lá no lugar seguro. Tais homens terão o mesmo destino dos homicidas. Os covardes vão arder no lago de fogo e enxofre. Aqueles que pensam apenas neles mesmos, no seu próprio reino, no seu próprio ministériozinho, naquilo que eles acham que é melhor para a carreira deles, esses aí não têm parte no reino de Deus. Esse é um dos grandes problemas da igreja atual. Covardia. Covardia. Talvez até, eu já falei sobre isso aqui, o desarmamento ajudou nessa ideia. Porque desarmaram a população e falaram que, não reaja, nunca reaja. Ser o bom moço é nunca reagir. Poxa, se entra um cara na minha casa, quer violentar minhas filhas, se eu não posso reagir, eu prefiro morrer mesmo. Porque a minha essência de homem é proteger minha casa. Se eu não posso proteger a minha casa, e os meus bens também. Não, mas os bens, a gente que isso, lutar pelos nossos bens. Mas os nossos bens são a nossa própria vida, de certa maneira, porque você gastou a sua vida para tê-los, você gastou o tempo para tê-lo. Então, assim, óbvio, se tiver que optar entre a minha vida e os bens, óbvio, mas não poder lutar pelos nossos bens, não poder lutar pelas nossas pessoas em primeiro lugar, é um absurdo isso. Mas através do desarmamento, geraram uma multidão de frouxos. O feminismo também contribuiu para isso, para a destruição da masculinidade. E se tem algo que tem a ver com a masculinidade, é esse espírito combativo, esse espírito corajoso para proteger os seus, defender a verdade e lutar. Homens foram feitos para isso. Homens, se existe algo que é da masculinidade, é isso, o combate. Combati o bom combate, pegue a sua espada, disse Jesus, porque os dias serão difíceis. É isso aí, os covardes vão arder no inferno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui. O que você acha disso? Deus abençoe e até a próxima.